E é exatamente isso que eu queria falar um pouco agora sobre a questão de um papa relacionado à família flaviana, né, esse papa. Então, assim, pessoal, algumas fontes, elas sustentariam, segundo o Atio, que a família flaviana, ela se interessou, assim, muito cedo pelo cristianismo. E dizem, assim, que vários deles se converteram de imediato à religião, incluindo o sobrinho de Vespasiano, Tito Flávio Clemente, e a sua esposa, Flávia Domitila. E, assim, de acordo, inclusive, com os lendários Atos dos Santos Nereu e Aquileu, ali no século VI, o Papa Clemente I, ele que era o filho de Tito Flávio Sabino, que foi um senador romano eleito cônsul em 82, juntamente com seu primo, o imperador Domiciano. Então, na primeira epístola de Clemente, a epístola de Clemente aos cristãos de Corinto, o Etchell, ele argumentou que o quê? Que o Papa Clemente, ele se descreve lá como um prefeito romano, dando ordens aos seus soldados, né, ordens que ele espera que sejam devidamente obedecidas. Né? E ele especula também que a Santa Verônica, ela pode ser a mesma pessoa que a Berenice, amante do imperador Titus. Então, nessa imagem aí, a gente tem a imagem desse Papa. Né? E de acordo com um documento chamado Acta Sanctorum, publicado pelos bolandistas, né, que é um grupo, acho que bolandistas são um grupo jesuíta, foi uma mulher, ela foi uma mulher extremamente piedosa de Jerusalém, que, comovida com o sofrimento de Jesus, né, ela, ao carregar a cruz até o Gólgota, né, ela deu-lhe o seu véu para que ele pudesse limpar seu rosto. Jesus aceitou a oferta e, após assim utilizar, ele devolveu o véu a Verônica, e então a imagem de seu rosto estava ali milagrosamente impresso nele. Tem essa história, eu nem conhecia essa história, e lendo, descobri. Então, este véu ele é conhecido como o véu de Verônica. E com base no pressuposto de que pelo menos algumas dessas informações, se não todas, trazidas pelo Atwell, que ligariam realmente os flavianos ao cristianismo primitivo, se elas estiverem corretas, e elas vêm se mostrando corretas à medida que a gente vai encontrando evidências, o Atwell, ele ressalta que essas primeiras conexões são muito difíceis de explicar, assim, se o cristianismo era um movimento popular de origem da Judéia. Ele disse que os sacramentos, por exemplo, da igreja cristã primitiva, como o colégio de bispos, o título do líder, o pontífice, né, como a gente estava falando, os papas, isso tudo era baseado nas tradições romanas e não na tradição judaica. Inclusive, tem uma pesquisadora, uma escritora, acho que é Dorothy Murdoch, que foi uma escritora americana que ela apoia a teoria do mito de Cristo, de que Jesus nunca existiu como uma pessoa histórica, mas foi apenas uma mistura, como a gente estava falando, de vários mitos pré-cristãos, divindades do sol, divindades que morreram e ressuscitaram. Ela, em uma revisão que ela fez do trabalho do Atwell, ela disse que esses flavianos, eles eram cristianos, ou seja, cristianos não cristãos, e que os cristianos, eles eram ali apenas uma das várias seitas que foram realmente incorporadas ao cristianismo romano. Então, era uma outra seita, né? Interessante. Isso tem a ver com o Serapis, né? No texto de Plínio, se não me engano, ele vai dizer para o Trajano, né, que tem os cristianos, né, que você tem os cristãos e os cristianos. Então ele vai ligar os cristianos a Serapis. E aí ele vai falar sobre bispo, ou seja, então você percebe. E aí que é a conexão desse Deus Serapis, porque no texto de Suetônio ele vai dizer, né, que ele fez os milagres igual de Jesus, Sim. usando o nosso amigo Serapis. Ou seja, então eles, na verdade, eles pegaram essa divindade lá, toda essa ideia, e veja que a ideia do Serapis é a mesma que eles estão construindo, porque Serapis foi isso, era um deus para fazer uma, como se diz, uma
uma parceria entre os gregos e egípcios, né? Então eles criaram essa divindade, depois cria uma história lá que acho que é Tácito que vai dizer que de repente chegou um navio sozinho com a estátua de Serapis, aquelas histórias malucas, né? Então você veja que essa ligação de Serapis já tem no cristianismo, e no século V, se não me engano, acho que é o Sósimo, vai dizer que quando foram destruir o templo de Serapis, encontraram uma cruz lá em Serapis, ou seja, antes do cristianismo já tinha um Deus ali que tinha já essa questão da cruz ali. Então, veja que você vai ligando os pontos, né? Tudo isso ligando os pontos com a família flaviana, né? A cruz, o Serapis, os cristianos, depois se tornam cristãos, né? Então, ou seja, tudo ligado aos flavianos. Exatamente, eles estão em todas, eles estão simplesmente tudo arquitetado, tudo em detalhes. E se você não tiver realmente um trabalho investigativo bem interessante, você não consegue enxergar essas questões e identificar ali todos eles. Né? Papas, santos, flavianos, enfim, deuses, né? O próprio E veja que Vespasiano. você falou, por exemplo, que todos esses bispos, presbíteros, são ligados a Roma, e eu trouxe isso numa live, e teve um cara lá, um crítico, dizendo, não, mas de onde você tirou essa ideia que isso tem a ver com o militarismo romano? Mas é tudo uma hierarquia. Você vai, no texto de Clemente, né, que vocês estão trazendo, ele vai fazer essa hierarquia. Você tem que seguir ordens de tal, você, outro, vai seguir ordens de tal, ou seja, é tudo uma hierarquia romana, e isso você não tinha no judaísmo. Tá? Você tinha os sacerdotes, o rei e pronto, né? Depois tinha ali, essa hierarquia é romana. Então eles vão criando diácono, presbítero, tudo relacionado à religião romana, que era uma religião militar. Né? Exatamente. É tanto que haviam os generais como Tito, né, um grande imperador, um deus, o próprio Vespasiano, que obrigou ali o Senado a deificar ele. Então, ele era adorado, as pessoas tinham que realmente adorá-lo como um deus, porque senão eram mortas. E quando ele estava morrendo ali, ele estava morrendo dizendo que estava, como é, Lindy, estava se transformando num deus, é isso? Deus. Isso. Acho que estou virando um deus. Ele estava com difteria, né? Mas, na verdade, quem vai fazer todo esse domínio aí de querer ser Deus é o Domiciano. Na verdade, só existiram 2 imperadores que quiseram ser Deus em vida. Foi o Domiciano e Calígula, né? Calígula, por exemplo, tirou a cabeça de vários deuses e colocou a dele. Então, são 2 caras que queriam ser. Mas o Vespasiano e Tito não tinham essa pretensão. Tanto que o Senado aprovou, os 2 viraram deuses. Já o Calígula e o Domiciano não se transformaram, não tiveram apoteose, né? Justamente porque eles queriam. Porque existe só só já te passo, uma diferença que as pessoas não entenderam ainda, divindade, divino e Deus. Os imperadores, eles eram divinos. Quando existiam 2 momentos, já trouxe isso aqui já na live, existiam 2 momentos onde os imperadores se transformavam em deuses. Era durante o triunfo romano, que durante o triunfo eles eram deuses, era pintado o corpo dele, né? Eu fiz uma live aqui mostrando o paralelo entre a crucificação e o triunfo romano. Então, ou seja, ali, por exemplo, quando Tito tá fazendo o triunfo dele lá, ele era um deus. Aí, a outra forma de se transformar Deus era a apoteose. E aí, o Domiciano e o Calígula foram 2 que quiseram quebrar isso daí. Aí, o povo romano não aceitou, porque divindade é uma coisa, divino é uma coisa, agora querer ser Deus é outra. Né? Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.